Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo e na aula de hoje a gente vai trabalhar com um recurso muito legal chamado de validação personalizada. E o que ele vai nos trazer de benefício? Por exemplo, aqui eu tenho uma planilha em que eu tenho os meses do ano e eu tenho um valor mínimo que eu devo empenhar ali naquele mês. Vamos supor que seja um orçamento para marketing. Eu tenho que gastar pelo menos 10 mil no mês, no máximo 50 mil e o meu orçamento total é de 250. O que isso significa? Que qualquer valor que eu inserir dentro do valor gasto em cada um dos meses precisa atender a esses critérios. Ou seja, se eu digitar 20 mil aqui, pode, porque ele está maior do que o mínimo, menor do que o máximo e o meu orçamento não foi ultrapassado. O acumulado está em 20 mil, o orçamento é 250. Se eu tentasse colocar 5 mil como valor mínimo, veja que ele já me dá um erro. Então, eu tenho um bloqueio que não deixa o usuário inserir uma informação que não está dentro da minha regra de negócio. Colocando outros valores que podem, por exemplo, 40 mil, 30 mil, 50 mil. Acima de 50 não pode, se eu colocar 70 mil aqui, também não deixa. Vamos preencher mais 40 mil, 30 mil, 20 mil. Se eu tentar colocar agora 30 mil, apesar dele estar dentro aqui da faixa de mínimo e máximo, 30 mil vai chegar a 260, ultrapassaria o orçamento. Veja que o Excel já vai conseguir entender isso também. Então já me bloqueou aqui. E isso tudo de maneira flexível. Eu posso, por exemplo, alterar o orçamento para 300 mil e agora colocando 30 mil, ele já vai permitir. Então, quer aprender como fazer isso tudo? Vem comigo nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de me seguir aí nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Vai lá porque sempre tem muito material interessante de Excel para vocês. Bora para a aula! Primeiro de tudo, eu preciso selecionar aqui a minha coluna, o meu intervalo, onde vai ser aplicada essa validação de dados. Se eu vir aqui e aplicar a validação de dados, definindo, por exemplo, um número decimal entre 10 mil e 50 mil, isso aqui vai funcionar. Vou clicar aqui, vou tentar inserir 15 mil, ele vai deixar. Se eu tentar inserir 5 mil, ele vai bloquear. Assim como se eu tentar inserir um valor acima de 50, por exemplo, 60, ele vai bloquear também. Só que aqui eu especifiquei o meu valor. Eu poderia deixar isso aqui de maneira mais interessante. Como? No valor mínimo, eu clico sobre a célula do valor mínimo e no valor máximo, eu clico sobre a célula do valor máximo. E agora isso fica dinâmico. Por exemplo, se eu diminuir aqui o meu valor mínimo para 5 mil, eu posso inserir aqui 5 mil agora e está funcionando. Legal? Então, tem ali dois critérios e essa validação automática. Vou apagar aqui. Vou voltar para 10 mil. E aí eu poderia fazer também uma validação que conseguisse comparar o meu orçamento. Só que para fazer isso, veja o problema. Para eu poder validar o meu orçamento, eu teria que fazer isso através de fórmula. Então, eu teria que vir em validação de dados. E aqui eu não consigo indicar, por exemplo, o orçamento. Então, eu teria que usar uma fórmula no valor aqui personalizado. Qual que seria essa fórmula? O meu orçamento não pode ultrapassar 250 mil. Aonde que mostra o valor acumulado do orçamento? Aqui, concorda comigo? Então, o que eu vou validar aqui? B18, ela tem que ser o quê? Menor ou igual a 250 mil. E eu vou manter esse B18 travado, porque, independente da célula de janeiro, fevereiro, março e assim por diante, todas elas vão comparar com o valor de 250 mil. Professor, daria para deixar mais interessante, ao invés de escrever 250 mil? Sim, poderia fazer o quê? Travar aqui com o valor do orçamento e também deixar esse valor fixo. Ou seja, eu vou conseguir inserir dados aqui enquanto o valor de B18, quem é B18, o valor acumulado, for menor ou igual a C2. Quem é C2, o meu orçamento. Vamos ver se funcionou. Se eu inserir 10 mil, deixou. Se eu inserir 50 mil, deixou. Ainda não estourei o orçamento. Se eu colocar aqui 80 mil,
deixou. Se eu colocar mais 50 mil, vai para 190, deixou. Se eu colocar aqui 50 mil de novo, vai para 240, deixou. E se eu colocar agora 20 mil, ele não pode deixar. Por quê? Porque o valor acumulado vai ultrapassar o orçamento. Veja que ele já me bloqueou ali. Ou seja, eu já estou conseguindo validar que o valor acumulado não pode ultrapassar o orçamento. Veja que se o valor do orçamento fosse 260 mil, o 20 mil aqui teria que funcionar. Vamos testar? Funcionou. Qualquer R$1 aqui, ele já teria que bloquear. Por exemplo, vou colocar aqui 10 mil, bloqueando. Só que veja um porém. Eu estou validando ali o valor final do orçamento, mas eu retirei os valores mínimos e máximos. Então, aqui, se eu tentar inserir 5 mil, ele está deixando. Se eu tentar inserir R$1.000, ele está deixando. Se eu tentar inserir 80, já tinha até inserido, ele está deixando. Ou seja, os valores mínimos e máximos aqui eles não estão sendo aplicados. Somente o que está sendo aplicado é essa condição aqui. Vamos pensar o seguinte. O que eu preciso validar, então? Eu tenho 3 condições que eu preciso validar. Quais são elas? Primeiro de tudo, os valores inseridos aqui nessa coluna, eles precisam ser maiores ou iguais a o valor mínimo. Os valores inseridos nessa coluna precisam ser menores ou iguais ao valor máximo. E os valores inseridos nessa coluna, a soma deles não pode ultrapassar o valor do orçamento. Veja, eu vou ter 3 condições ali: valor mínimo, valor máximo e valor de orçamento. Para poder colocar todas essas condições na mesma fórmula, a gente já aprendeu um recurso para isso. Eu vou ter ali 3 testes lógicos. Pensa que a validação de dados ela permite você inserir o dado se a sua regra for verdadeira. Ou seja, se as 3 condições forem atendidas, ele vai deixar eu inserir o valor. Caso contrário, ele não vai deixar eu inserir o valor. Como que a gente vai fazer isso aqui, então? Vou clicar aqui em validação de dados de novo e eu vou ter 3 condições, 3 testes lógicos. Esse aqui era o meu primeiro. Eu vou apagar aqui para fazer do zero. Por quê? Porque eu vou ter um i que vai validar 3 coisas. A primeira delas, o valor da minha célula, e aí eu vou clicar aqui na primeira célula, porque depois ele vai aplicando isso aqui para todas as demais. Então, o valor da minha primeira célula, e quando eu for arrastando, ele continua ali validando para B6, B7, assim por diante. Este valor do meu gasto do mês precisa ser maior ou igual a, cliquei aqui no valor mínimo. O valor mínimo ele é fixo, certo? Então, travei ali. Fixo no sentido da célula, é sempre a célula A2. Ponto e vírgula, qual o outro critério? O valor digitado aqui na minha célula do valor gasto, ele precisa ser menor ou igual a o valor que estiver aqui em B2, que também vai ser travado. Então, são 2 condições aqui já. O valor empenhado tem que ser maior ou igual a A2, que é 10 mil, e o valor empenhado tem que ser menor ou igual a B2, que é 50 mil. E qual que é a terceira regra? O valor acumulado, aí eu vou travar esse valor acumulado, porque sempre eu vou comparar com essa célula B18, ela tem que ser menor ou igual ao valor do orçamento. E travei aqui também o valor do orçamento. Beleza? Então, são as 3 regras. Ele vai validar se o valor que você está inserindo no mês é maior ou igual a A2, se o valor que você está inserindo no mês é menor ou igual a B2, e se o valor acumulado é menor ou igual a C2. Se essas 3 regras forem verdadeiras, ele deixa você inserir o valor. Caso contrário, ele não deixaria. Vou dar OK aqui para a gente testar. Veja bem, se eu tentar colocar 5 mil, eu já firo ali uma das regras. Bloqueou. Se eu tentar colocar 60 mil, eu também já vou ferir uma das regras. Bloqueou. Se eu colocar 10 mil, ele tem que aceitar. Aceitou. 50 mil, ele tem que aceitar. Valores intermediários aqui, 30 mil, 50 mil, tudo ele tem que aceitar. 20 mil, 40 mil, 30 mil. E aí agora é o seguinte, se eu colocar aqui 40 mil, ele tem que bloquear. Por quê? Porque 40 mil ele vai para 270 e vai ultrapassar o meu valor de orçamento. Vamos testar? 40 mil, bloqueou. Se eu, por um acaso, ajustar o meu orçamento aqui para 300 mil,
O 40 mil agora, ele funcionou, aplicou. 30 mil aqui, ele aceitou, mais nada seria possível. Aí vamos fazer o seguinte, vou apagar esse 30 mil, vou modificar o meu valor mínimo para 5, que não estava aceitando. E aí agora eu posso colocar 5 mil aqui, aceitou, 5 mil aqui, aceitou, 10 mil aqui, aceitou. E para completar o orçamento, se eu jogar aqui mais 10 mil, aceitou de novo. Então eu consegui ali validar essas informações. Ok? Se você, por um acaso, depois disso tudo validado, alterar o seu valor mínimo aqui para 10 mil, os valores que já foram empenhados, eles não vão sumir daqui. Mas você pode usar um artifício de verificar se algum dado aqui está inválido, ou seja, se foi inserido fora da minha regra. Como que eu faço isso? Aqui na validação de dados, eu tenho a opção circular dados inválidos. Veja, mostrou aqui para mim que esses 2 meses, eles fugiram ali do meu objetivo inicial e eles foram inseridos porque no meio do caminho eu pude aqui alterar o valor mínimo, mas não deixou de estar fora de um parâmetro inicial. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, é bastante útil esse tipo de controle, então você consegue pensar aí em diversas situações para a sua organização. E aí, gostou do conteúdo? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já perdeu alguma oportunidade, seja de trabalho, seja de promoção, por não dominar Excel? Se sim, está na hora de você acabar com este tipo de problema. Na descrição desse vídeo eu deixei o link para o meu curso completo de Excel, que está com uma super condição e vai te tornar um profissional desejado no mercado de trabalho. Quer saber mais sobre isso? Clica lá no link e se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail ou mesmo um WhatsApp e conversar diretamente comigo. Aguardo você lá.